Querido Deus, nesta manhã de domingo, é bom sabermos que nós temos um amigo fiel, em que nós podemos clamar, pedir socorro, nos alegrar, pedir companhia, saber que o Senhor está conosco todos os dias, e isso é uma promessa e o Senhor a tem cumprido fielmente. Nos alegramos muito nesta manhã de domingo, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o motivo de estarmos aqui. O Senhor é a razão de todas as coisas. O Senhor é aquele que criou tudo, e tudo em Ti existe e subsiste. E nós nos apoiamos em Ti, que é a nossa rocha firme, rocha inabalável. O Senhor é o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso Salvador. A luz que ilumina os nossos passos, que abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Tu és aquele que tem se mostrado para nós a cada dia, Senhor Deus, nas pequenas coisas. No vento mais suave e no estrondo mais grande. Tu tens se mostrado para nós como verdadeiramente nosso Deus. Nos alegramos nessa manhã de domingo, Senhor Deus, sabendo que o Senhor nos ama e que tem cuidado de nós. E que o Senhor nos trouxe aqui um dia tão especial. Dia de festa, dia de alegria. Dia de lançarmos diante do Senhor, ó Deus, os nossos clamores. Lançarmos diante de Ti a nossa gratidão também, Senhor. Nos alegramos porque o Senhor tem escolhido esse povo, tem nos escolhido, Senhor Deus, nos tem chamado para estarmos aqui. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és Deus, simplesmente assim, o Deus que nos ama, o Deus que nos amou, o Deus que nos amará por toda a eternidade. Muito da mensagem você diga assim, ué, mas essa palavra aí é para aqueles que vão serem batizados hoje. E eu quero convidar e desafiar você a repensar o dia que você foi batizado. Eu quero desafiar você a repensar, obrigado, irmãos, a repensar o que foi a sua vida depois do batismo. Eu quero desafiar você que ainda não foi batizado e que não deu o nome para ser batizado hoje, a repensar a sua vida e pensar no porquê que ainda não. Eu não preparei um texto, e eu espero não falar demais, porque o tempo é curto, mas tudo que eu vou ler, a maior parte é versículos bíblicos. E que esses versículos caiam em nosso coração, e nós repensemos toda a nossa vida a partir disso. Amém? Vamos lá, Gálatas 2:20. Todos que trouxeram Bíblia, eu recomendo que tragam. Sabe, irmãos, a gente menospreza a importância de carregar uma Bíblia. Nossos irmãos lá na África, eles estão passando um tempo agora, em que eles não podem. As igrejas pequenas foram fechadas por ordem do governo, e eles não podem cultuar a Deus lá. Se tivéssemos a noção da importância e do privilégio de estarmos aqui com a igreja aberta, nós carregaríamos aquela Bíblia bem grandona, que pesa 1,3 kg, para mostrar para todo mundo que nós temos uma Bíblia e somos crentes. Com alegria. Sabe, eu passei um tempo atrás, eu resolvi vir aqui para a igreja, eu moro 1 quilômetro daqui, 1,5 km, não sei. Eu vim de a pé, de dia. Eu vim com a Bíblia na mão. Já fazia muitos anos que eu não andava na rua com a Bíblia na mão. Eu me sentia estranho, me sentia esquisito, achando que todo mundo estava olhando para mim. Olha, lá vai o crente com a Bíblia debaixo do braço, como eu fazia quando não era crente. Então, mostre para o mundo que você é crente, mas mostre por tuas obras, pelos teus frutos. Amém? Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Querido Deus, lemos agora então a Tua palavra. Revela ela aos nossos corações, para que tenhamos entendimento e crescimento diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Hoje é um dia muito importante. E é provável que, doravante, os irmãos que serão batizados hoje, passem por alguma experiência do tipo assim:
Qual foi o dia mais importante da sua vida? Alguém vai te perguntar isso. De alguma forma, alguém vai te perguntar isso. Qual foi o dia mais importante da sua vida? E talvez até hoje você respondesse assim: foi o dia do meu casamento, ou da minha formatura. Foi o dia que nasceu o meu filho ou minha filha. E eu quero desafiar e encorajar você a que você grave na sua memória o dia de hoje. Porque provavelmente, eu digo isso com ímpeto, hoje seja o dia mais importante da sua vida. Passar pelo batismo é o dia, se não for o mais, eu diria que está entre os mais, mas eu ainda quero persistir na ideia de que é um dos mais importantes dias da nossa vida. Eu fui batizado em maio de 97, num inverno rigoroso, numa represa. Estava quase congelando. E eu lembro até hoje desse dia, como foi bom. Que experiência gostosa é passar pelo batismo. E para que a gente passe pelo batismo, eu quero fazer considerações com aqueles que vão ser batizados hoje, com aqueles que já foram e aqueles que ainda desejam ser. O batismo, se for feito em uma criança pequena e sem entendimento, não terá nenhum sentido. O batismo verdadeiro, o batismo das águas, não foi feito para crianças pequenas. Eu vou decorrer algumas considerações, a gente vai entender isso. Talvez alguns de nós aqui, como eu também já passei por isso, e talvez você já tenha batizado seus filhos quando eram recém-nascidos, talvez tenhamos feito isso simplesmente por obrigação, simplesmente por obediência a uma religião. Fomos quase constrangidos por força de religiosidade a passarmos por um batismo. E esse batismo em recém-nascido, para o recém-nascido, nada mais é do que um banho desnecessário. Para que uma pessoa possa passar pela experiência do batismo nas águas, existem algumas condições, ou mesmo considerações que precisam ser verificadas. Usar do batismo, e agora eu digo a nós líderes, ou aqueles que são de qualquer denominação, usar do batismo como expediente para quantificar a igreja, para encher a igreja, eu diria que isso é um expediente fraudulento. Isso é um expediente débil. Por isso, amados, tomar a decisão ou levar pessoas ao batismo requer algumas preliminares, requer algumas situações. E eu diria para você que vai ser batizado hoje, ou para aqueles que ainda talvez se decidam nesta manhã, que isso não é algo que deve ser levado pela emoção. Repense a sua vida, repense a sua experiência. Entregue-se verdadeiramente a Deus. E dentre essas considerações que eu quero fazer sobre o que é o batismo e por que passar pelo batismo, e por que eu fui batizado, e eu quero fazer disso 3 recomendações, apenas 3. A primeira é arrependimento. Quem já passou pela integração, já ouviu isso, mas eu faço questão de repetir isso. Arrependimento. A palavra arrependimento quer dizer o fato de reconhecer, rejeitar e odiar o próprio pecado. Amado, você odeia o pecado? Verdadeiramente você odeia o pecado? Porque essa é uma condição que nós temos que ter para entender o que é arrependimento. Eu estou arrependido, arrependido do quê? Será que eu odeio verdadeiramente, com todas as minhas forças, o pecado que tão perto quer me pegar? Esse deve ser o sentimento de arrependimento. No Novo Testamento, o termo grego quer dizer abandonar o pecado, mudar de direção, conversão. Quando nós falamos, olha, o fulano, o cicrano se converteu. Converteu, ele estava indo lá para a direção e ele acendeu uma luz na cabeça dele, ele entendeu que aquele caminho era errado, porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem parecem certos, mas que no final são caminhos de morte. E ele se converteu.
Ele voltou no caminho, ele mudou a mente, não se conformou com esse mundo. Ele se formatou à mente de Cristo e se converteu, entendeu que o caminho era errado. Isso é conversão, isso é arrependimento. Teve um dia em que nós chamamos de dia do Pentecostes, e Pedro, ele falava às pessoas, e havia uma multidão de gente que o entendia do jeito que ele falava, cada um na sua própria língua. E naquele dia a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram batizadas. Ah, mas Pedro não deu cursinho de batismo? Não, Pedro não deu cursinho de batismo. Ele falou, 3.000 pessoas entenderam o seu recado, foram convertidas pelo Espírito Santo, que revela em nós quem somos e somos pecadores, e essas 3.000 pessoas foram batizadas. Atos 2,37 diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento aqui é a condição necessária para que haja remissão dos pecados. E o batismo é o selo para o resultado de uma vida arrependida e perdoada. Batismo é selo, é declaração pública. Mas afinal, arrepender do quê? Talvez você fale assim, mas vou me arrepender do quê? O Salmo 51 diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 3,23 diz que todos estão na condição de pecadores e carentes de perdão, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe quem são todos, queridos? Eu e você. E todos os mais que estiverem do lado de fora daquela porta. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus e carecem de Deus, carecem do perdão e da misericórdia de Deus. E talvez você diga nesta manhã assim, mas que culpa tenho eu se eu nasci, se minha mãe me concebeu e eu nasci em pecado? Que culpa tenho eu de ter nascido nesse mundo? Não adianta arranjar desculpas, irmãos. Romanos 5,12 responde essa pergunta da seguinte forma, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não fica um só de fora, todos pecaram. Todos que nasceram até o dia de hoje, todos que nascerão a partir de hoje, já nascem pecadores. Não nasce pecando, nascem pecadores. O pecado é como uma doença genética. O pai tem, a mãe tem e o filho tem. O pecado é isso. Quando Adão pecou, a partir de Adão, todos os homens a partir dele pecaram. Todos, absolutamente todos. Por isso, o arrependimento é uma condição indispensável para a salvação. Esse você precisa ter em mente na sua cabeça. Esse arrependimento de que você nasceu pecador, de que você é herdeiro de um pecado terrível, danoso. Quando nós nascemos, por mais bonitinhos que somos lá no berçário, nós já nascemos com um carimbo de passaporte para o inferno. Não era isso que você queria ouvir nessa manhã, não é? Mas esse carimbo foi removido, porque o sangue de Jesus nos perdoa, o sangue de Jesus nos cobriu. Quando nós nos arrependemos, entendemos que somos pecadores e carecemos da glória de Deus, nós somos limpos, lavados, remidos, redimidos. A cédula, o boleto bancário que o diabo tinha contra nós foi removido na cruz, foi cravado naquela cruz, nós não devemos mais nada para o diabo. Eu acho que isso era motivo da igreja gritar de alegria. Segunda condição, nós precisamos crer. Marcos 16,15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
Quem, porém, não crer, será condenado. Crer está relacionado à fé. Primeiro, como ação de crer. Em segundo, como ou o que, ou no que se crê. Crer e fé são palavras sinônimas, andam juntas. Mas afinal, o que eu creio? No que eu creio? O ladrão tem fé para crer que ele vai assaltar uma casa e ninguém vai pegar ele. Essa é uma fé maligna, mas é fé. E nós que somos salvos em Cristo Jesus, no que ou em que temos crido? Mas crer em que? Efésios 2,8 vai responder isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Somente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, podemos ser salvos. Você pensa que você tem fé? Que você gerou uma fé? A fé é dom de Deus, Ele te deu. Irmãos, nós somos carentes de Deus. Nós só levantamos hoje cedo porque a misericórdia de Deus bateu na nossa porta e falou: levanta da cama, que eu renovo o teu visto mais um dia. Nós somos carentes totalmente de Deus a ponto dele nos presentear com a fé para crermos nele. A fé que temos é presente de Deus. Querido, Ele te chamou aqui hoje, Ele colocou fé no teu coração, Ele te deu fé para crer nele. Ele te amou primeiro para que você ame Ele. Esse é o Deus que você serve, o Deus que te ama. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Querido, Jesus não precisava, não tinha nenhuma obrigação, nenhuma. Mas Ele te amou de tal ponto que Ele se esvaziou da glória dEle, como diz em Filipenses. Ele não fez caso da glória dEle, Ele se deixou e veio a este mundo e suportou a cruz e morreu naquela cruz para que eu e você não passássemos pela desonra que Ele passou e para que eu e você não fôssemos para o inferno. Esse é o amor de Deus. A expressão do amor de Deus é Jesus Cristo, o teu Salvador. Nossos olhares não podem perder de vista o único que pode nos salvar. Ele, Cristo, é o autor, o idealizador da obra da salvação e o consumador da mesma. Ele arquitetou um plano, bolou um plano, idealizou e Ele mesmo fez. Esse é o plano da salvação, amados. Ele é o que nos deu fé e por isso cremos nele. Ele nos chamou para que hoje estivéssemos aqui. Você acha que você saiu da sua casa nessa manhã cinzenta de chuva, fria, porque você quis? Deus te chamou. O Espírito Santo te levantou da cama e te motivou. Ele te chamou para fazer parte do exército dele. Ele te chamou para estar aqui nessa igreja. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É você. É você. Ele te chamou. Você não nasceu para ir para o inferno. Você nasceu para estar com Deus no céu. O batismo nas águas é o testemunho exterior da fé interior do crente. A pessoa é salva no momento em que coloca a sua fé no Senhor Jesus. O batismo da água é o testemunho visível da sua fé e da salvação que lhe foi dado em resposta a essa fé. O batismo não salva, mas o batismo mostra para todo mundo que você aceitou, aliás, recebeu Jesus.
que você entendeu que Ele é o Senhor da sua vida, e por isso você é batizado e sela isso visivelmente, expressando a sua fé no seu Senhor e no seu Salvador. Isso é batismo. Você estar aqui hoje não é um acaso do destino, não é um mero acontecimento em meio ao caos que vivemos dia a dia. Hoje se cumpre um propósito debaixo do céu, para os que serão batizados e para todos os demais que ouvem esta palavra. E tudo isso porque nós cremos, porque nós temos arrependimento e porque nós cremos. Terceira e última situação necessária: ter boa consciência. Sabe o que é ter boa consciência? O dicionário diz: é a capacidade de julgar o que é correto e o que não é, de acordo com valores morais e de conhecimento. Isso é ter boa consciência. Se no dia que eu fui casar com a minha esposa, lá na frente do juiz, quando ele fizesse aquela pergunta: você quer casar com ela? E eu ficasse na dúvida, e ficasse meio assim, ela me desse um cutucão: vai, fala logo. O juiz teria autoridade para dizer: eu não faço mais esse casamento. Porque o casamento é uma expressão espontânea de liberdade. Não é por força, não é por violência. Estarmos aqui hoje é de boa consciência. Ser batizado hoje é de boa consciência, sabendo o que vai fazer, com liberdade, sem obrigatoriedade. Expressão da graça de Deus. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus o aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Qual é o meio? Ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Boa consciência. E esse texto é usado por algumas pessoas erroneamente, e o que eu vou ler aqui agora não é meu, mas eu copiei, por isso eu vou ler, porque eu não posso me intitular nesse texto. Um texto que explica esse que nós acabamos de ler é do Dr. Kenneth Wust. O apóstolo está claramente se referindo ao batismo nas águas, não ao batismo pelo Espírito Santo, pois ele fala das águas do dilúvio, salvando os presos da arca, e neste versículo do batismo, salvando os fiéis. No entanto, escute, no entanto, ele diz que os salva apenas como uma contraparte, um tipo, ou seja, o batismo nas águas é a contraparte da realidade da salvação. Ele só pode salvar como uma contraparte, um tipo, mas não de fato, o batismo não salva, ele é demonstração. Escutem, os sacrifícios do Antigo Testamento eram contrapartes da realidade, o Senhor Jesus. Eles não realmente salvavam o fiel, apenas em tipo. Não se argumenta aqui que esses sacrifícios sejam análogos ou semelhantes ao batismo cristão com água. O autor está simplesmente usando-los como uma ilustração do uso da palavra contraparte. Em resumo, ele está dizendo assim: o batismo não vai salvar você. O que nós lemos nessa carta de Pedro, ele está dizendo que o batismo figura, que o batismo demonstra, que o batismo é um tipo que mostra que a pessoa que, quando entrar naquela água e for submersa no batismo, ele está figurando a salvação dele em Cristo Jesus. É em Cristo que nós fomos salvos, é no batismo de Cristo que nós fomos salvos. Aquele ali é demonstração pública da sua fé em Cristo. Isso é batismo.
Parte da confusão com esta passagem surge porque, em muitos aspectos, o propósito do batismo, como uma declaração pública da fé em Cristo e de identificação com Ele, foi substituído por fazer uma decisão por Cristo, ou fazer a oração do pecador. O batismo tem sido relegado, deixado para depois, a algo que é feito mais tarde. No entanto, para Pedro, ou qualquer um dos cristãos do primeiro século, a ideia de uma pessoa confessar a Cristo como seu Salvador e não ser batizado o mais rápido possível, teria sido inédita. Portanto, não é de se estranhar que Pedro enxergasse o batismo como algo intimamente ligado com a salvação. No entanto, Pedro deixa claro neste versículo que não é o próprio ritual ou o batismo que salva, mas o fato de que estamos unidos a Cristo, na sua ressurreição. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ressurreição. Você é salvo pela vida de Cristo. Romanos 12, 32 diz que quando ele fosse levantado naquele madeiro, todos seriam atraídos a ele. Romanos 5,10 fala assim que nós fomos vivificados pela sua vida. A sua vida eterna, seu novo nascimento, a sua vida em Cristo, deve-se à ressurreição de Jesus. É a vida dele que te trouxe vida. É a vida dele que te faz uma nova criatura. Por isso comecei lá em Gálatas e depois nós vamos terminar em Gálatas. Continuando. Por meio da fé, o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, de acordo com Pedro, o batismo que nos salva é antecedido pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, que justifica o pecador injusto. O batismo é um sinal externo do que Deus tem feito pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está lá em Tito 3,5. Querido, o dia que você foi batizado, o dia de hoje que você vai ser batizado, o dia que você tomar a decisão de ser batizado, estará expressando que você crê em Jesus, estará expressando que você entendeu que Ele é aquele que morreu, que Ele é aquele que ressuscitou. Você está expressando que você entendeu que você foi cravado naquela cruz juntamente com Ele, que o teu velho homem morreu com Ele naquela cruz, e que na ressurreição dele você ressuscitou com Ele, e por isso você vive como uma nova criatura. Isso é a expressão daquele batismo. Naquele batismo lá, nós expressamos tudo isso, a nossa fé. Portanto, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam com nós o Espírito Santo? Deixa eu voltar atrás que eu esqueci uma coisa. Agora há pouco eu li assim da oração do pecador, e talvez você tenha ficado com uma interrogação na cabeça. Quando nós aqui fazemos aquela oração, olha, quem gostaria hoje de receber ao Senhor Jesus, vem aqui na frente. Eu não estou dizendo que isso não deve ser mais feito, porque muitas pessoas foram salvas através da sua oração, mas muitas pessoas deixam de ser salvas por causa dessa oração. Isso é paradoxal, mas é grave. Deixa eu dizer por quê. Eu chamo aqui o Grilo. O Grilo veio na igreja a primeira vez, tal, e eu faço o apelo e o Grilo levanta a mão e vem aqui e repete comigo a oração do pecador, receba Jesus, tá, aquela coisa toda. E ele fala, uau, cara, agora eu sou crente, agora eu sou salvo, agora eu estou de boa. Mas a vida dele a partir desse dia não muda. A vida dele não muda, é só distração, por favor. A vida dele não muda mais. Ele continua o mesmo, usando a roupa de crente. Por isso eu digo que muitos deixam de ser salvos quando recebem a sua oração e não entendem de sã consciência, de boa consciência, que aquilo é uma decisão que deve nortear a sua vida doravante para que ele viva uma vida nova. Ele deve aparar as arestas que há na vida dele,
mudar o caminho, converter o caminho. Então nós devemos fazer essa oração, talvez mudando e tendo mais consciência dela, sabendo exatamente o que deve ser feito com aquela pessoa depois dessa oração. Isso é difícil de ouvir e difícil de falar, mas isso é uma realidade. Se hoje alguém aqui, eu acabei de ler assim, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que também recebem conosco, nós, o Espírito Santo? Atos 10, 47. Se hoje alguém ainda aqui, agora eu falo aos irmãos, se hoje aqui ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e você fizer isso hoje de boa consciência, e quiser ser batizado, você será batizado. Ah, mas sem cursinho? Sem cursinho. O que nós lemos ainda há pouco dizia assim que Pedro e os apóstolos não concebiam a ideia de uma pessoa receber a Jesus como Senhor e Salvador e não ser batizado imediatamente. Porque não era o batismo que salvava ele, mas a fé em Cristo Jesus que ele acabara de receber. Isso deve ser uma rotina para nós crentes, mas diante disso eu volto na boa consciência. Receba a Cristo com a consciência que sua vida precisa mudar, que doravante os frutos que você vai produzir sejam frutos que encham os olhos das pessoas e que mudem a vida daqueles que estão perto de você. O teu testemunho falará por toda a eternidade. Isso deve ser boa consciência. Pastor Júlio costuma dizer que todas as vezes que temos algo importante para fazer na igreja, chove. Está chovendo, porque hoje há algo importante para ser feito. Eu concluo lendo Romanos 6, do 1 ao 14. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com Ele na sua morte, lá na cruz. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. É isso que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é a vida de Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aleluia, irmãos. Esse texto de Romanos 6 está falando de batismo. Batismo em Cristo.
batismo na cruz, você foi crucificado com Cristo, você foi batizado em Jesus, dentro de, você está em Cristo, foi batizado e é uma nova criatura. Como já dito aqui, o batismo visível é apenas a confirmação do batismo espiritual. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos que creem em Jesus já estão batizados nele, foram atraídos na cruz, morreram com ele, ressuscitaram com ele. Desta feita, eu encerro lendo o mesmo versículo que abriu o culto. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, glória a Deus.